Olá a todos e todas! Está começando a primeira semana de debates sobre o Ensino Fundamental 2, Pedagogias de Fresta para reencantar escolas e sujeitos. Eu sou Patrícia Costa, jornalista da Multirio, e vou apresentar essa mesa de abertura. A semana foi organizada pela Gerência de Anos Finais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com a GERER, Gerência de Relações Étnico-Raciais, com a GPPE, Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares, com a Escola de Formação Paulo Freire e a Multirio. A sua transmissão está sendo realizada pelo aplicativo Rio Educa em Casa e pelo canal da Multirio no YouTube. A primeira semana de debates sobre o Ensino Fundamental 2 surge da necessidade de repensarmos a escola de hoje. É preciso valorizar os campos de experiência, dar espaço para os saberes praticados, estimular as relações entre os sujeitos e revelar todos os encantamentos que o espaço escolar desperta. Teremos 5 dias bem ricos, com propostas de atividades síncronas e assíncronas, presenciais e remotas, tudo com o objetivo de promover discussões e vivências inspiradas e inspiradoras em temáticas significativas para os educadores que atuam no segundo segmento. A programação vai contar com vivências que vão acontecer presencialmente em diferentes locais da cidade. Teremos ainda de forma virtual mesas temáticas com especialistas e convidados da rede e rodas de conversa, um espaço de trocas de experiência, de ampliação de repertório e de diálogo com diferentes setores da Secretaria, das gerências de educação e dos profissionais da nossa rede, para ficarmos todos por dentro do Fundamental 2. Olha, tem muita coisa boa pela frente, viu? Toda a programação detalhada você encontra no link abaixo, na descrição do vídeo, ok? Bom, agora vamos montar a mesa temática que abre a semana, os desafios do Ensino Fundamental 2. Nela vamos abordar essa questão de diferentes pontos de vista, da visão estratégica da Subsecretaria de Ensino à visão dos estudantes da nossa rede. E para isso, convidamos Teca Pontual, subsecretária de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Michele Valadão, coordenadora do Ensino Fundamental da SME, Pedro Bárbara, gerente de Anos Finais, Patrusca da Costa, professora e gerente de Educação da Sexta CRE, Sérgio Castanheira, professor de Música da Escola Municipal Maestro Pixinguinha, e José Cláudio Gomes de Souza, que é poeta e aluno da Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes. Bem-vindos todos e todas aqui para a nossa mesa. Bom, e para iniciar a nossa conversa, eu pergunto para a nossa subsecretária Teca, do seu lugar de atuação, quais são os desafios do Ensino Fundamental 2? Olá, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia Patrícia, bom dia a todos que me acompanham aqui nessa primeira mesa. Bem, eu queria começar só colocando, né, que é um prazer enorme estar aqui com todos vocês para a gente conversar sobre essa etapa do ensino fundamental, esse segmento, né, da etapa do ensino fundamental, que é tão desafiadora para todos, né? A gente tem muito foco ali no início, já teve um foco maior na alfabetização, agora também na primeira infância, e um foco muito grande também lá no ensino médio, e o Ensino Fundamental 2, os anos finais acabam ficando um pouco desassistidos, né? Sem um olhar mais atento, sem propostas mais inovadoras, para tentar reverter um certo desengajamento que a gente vê. Eu acho que todo o abandono, tudo que a gente fala que acontece no ensino médio, acontece ali, né? Começa a acontecer ali no ensino fundamental, anos finais. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento para essa etapa, entender o que é essa adolescência, né? Por que esses alunos estão passando, qual é a fase de desenvolvimento que eles estão, para a gente conseguir pensar uma escola para eles, né? Uma escola pensada para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, ali quando começa no sexto até o nono ano, estão passando por muitas transformações, é uma fase extremamente desafiadora do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano, e a escola precisa estar muito atenta a isso para a gente conseguir que ela seja significativa e relevante para esses adolescentes.
Mas eu vou ouvir primeiro de todos, Patrícia, e aí vou usar da minha prerrogativa como subsecretária para voltar ao final das falas e fazer uma fala maior sobre os desafios. Pode ser? Claro que pode. Pode tudo aqui, professora Teca. Bom, agora então eu chamo a professora Michele para responder a essa mesma pergunta. Que desafios, Michele, você destacaria como os mais importantes no Fundamental 2? Olá, boa tarde a todos e todas. Bem, Patrícia, eu acho assim que temos vários desafios dentro do ensino fundamental 2, mas antes da gente explorar um pouco a fundo essa temática, eu gostaria de apresentar um pouco o meu lugar de fala. Nesse momento, eu ocupo a liderança da Coordenadoria de Ensino Fundamental. E a Coordenadoria de Ensino Fundamental, ela tem como principal responsabilidade o desenho curricular e a implementação curricular. E todo esse trabalho que a gente desenvolve aqui dentro da coordenadoria, ele acaba tendo um desdobramento também na produção de recursos pedagógicos. Então, considerando essa dimensão de atuação, eu penso que o principal desafio que se coloca hoje aqui dentro da coordenadoria de ensino fundamental, em parceria com todos os colegas que estão aqui dentro desse mosaico no ao vivo, é pensar como a gente constrói um currículo que esteja também conversando com os desafios atuais do ensino fundamental 2. Então, dentro desse sentido, nós temos uma missão até 2024, que é pensar o currículo carioca, revisitá-lo, na verdade, né? Porque a gente nunca parte do novo. Nós temos uma história de construção curricular dentro da rede e temos sempre, a cada ciclo de gestão, um objetivo de revisitar o currículo e propor redesenhos, atualizações. E nesse sentido, nós conversamos muito aqui internamente, entre pares, com os professores da rede, de que a gente precisa muito tratar do cumprimento da lei que abrange a implementação também das relações étnico-raciais, que há 19 anos já é, né, uma obrigatoriedade dentro dos municípios, dos entes como um todo, na verdade. E o desafio dentro do currículo é como a gente transversaliza as relações étnico-raciais, como a gente tenta transversalizar também a perspectiva de inclusão dentro desse currículo carioca, principalmente dentro do Fundamental 2. Isso, para mim, nesse momento, como coordenadora de ensino fundamental, eu coloco como principal desafio, porque a gente já tem, de algum modo, uma estruturação histórica do currículo carioca a partir das habilidades, dos objetivos de aprendizagem, mas eu acho que a gente precisa também discutir muito os campos transversais, aquilo que normalmente não é visível dentro do currículo e que, de algum modo, auxilia muito e acaba ofertando esse apoio ao trabalho docente, como ele desenvolve, como ele pode, de algum modo, trabalhar essa implementação no chão da escola. Então, assim, a gente tem aí como uma perspectiva de trabalho a construção de grupos de trabalho e de pesquisa em parceria com professores da rede em todos os territórios para pensar essas dimensões, então, assim, dimensões de inclusão, na perspectiva das relações étnico-raciais, da gente pensar também num eixo que é muito importante hoje em dia, que é da educação midiática, como a gente trabalha, né, dentro de uma era de tanta desinformação e como a gente apoia também o multiletramento desse estudante, dessa estudante, para responder às demandas desse mundo de hoje. Então, assim, são muitos temas, a gente pretende não esgotá-los, porque a gente não tem essa pretensão, mas, na verdade, são muitos temas que nós precisaremos discutir dentro do campo de ensino fundamental 2 para fazer com que esse currículo ele tenha como foco a superação das desigualdades. A gente pensa muito dentro dessa perspectiva, como o currículo ele também pode ser um apoio à implementação do desenvolvimento humano, né, desse nosso estudante, na formação integral de sujeitos. E um outro desafio que eu coloco aqui muito com os meus pares é como a gente também pensa essa implementação curricular
a partir dos recursos pedagógicos. É sempre um grande desafio desenhar sequências didáticas que conversem com a demanda dos próprios estudantes e professores. Então, sempre pensar em quais abordagens nós podemos desenhar propostas e construir sequências que, de alguma forma, tratem de temáticas que conversem com a realidade dos nossos estudantes da rede. Isso é um desafio muito grande, porque a nossa rede é muito grande. Só dentro do ciclo de fundamental como um todo, nós temos aproximadamente 450 mil estudantes. Então, isso também se coloca para a gente aqui como um desafio alto. E agora, assim, para ir fechando um pouco a fala, de forma muito particular no Fundamental 2, é como a gente trata e como a gente lida com a integração curricular. Uma vez que dentro dessa fase do Fundamental 2, de algum modo, esse trabalho que é mais especializado da área de conhecimento, ele também precisa conversar com os outros campos. A gente vê e percebe, né, como produtores de currículo e de material de apoio curricular, que isso também é um grande desafio. Como a gente se coloca para conversar, como a gente se vê também dentro desse trabalho, não numa perspectiva isolada pela área de conhecimento. Então, isso também é um grande desafio, né? E eu penso que, assim, como professora também, né, de ensino fundamental 2, que eu fui ao longo da minha vida, esse trabalho docente, que em alguns momentos a gente se vê solitário, ele precisa cada vez mais perder essa identidade. Mas como a gente reconstrói essa identidade docente do professor de anos finais, né? De ser um professor que é especializado, mas ele também é professor de turma, ele é professor dos estudantes e é professor de uma escola como um todo. Então, assim, como a gente faz essa conversa e essa interlocução também, eu acho que é um grande desafio. Eu já deixo a minha fala para o professor Pedro Bárbara, meu parceiro de trabalho aqui na coordenadoria e gerente de anos finais, para a gente pensar e conversar um pouco mais sobre isso. Obrigada, Patrícia. Maravilha, Michele. Eu vou chamar então agora o professor Pedro Bárbara, que é nosso sócio atlético aqui da Multirio. Quais são os desafios, então, Pedro, no ensino fundamental 2 para você? Oi, Patrícia, Teca, Michele, Patrusca, Sérgio, José. Essa mesa tão rica, com tantos pontos de vista diferentes. Eu sou artista. Eu não fui professor desde o começo da minha trajetória profissional. Eu comecei ator, comecei fazendo novela, fazendo televisão, teatro, cinema. E eu começo a minha fala por aqui porque foi a partir da relação com as pessoas, criando relações de diálogo com as pessoas, porque um artista não faz arte sozinho, mesmo aquele que está no palco sozinho, ou está na rua sozinho, ou está no cinema sozinho, ele nunca está sozinho. Aquilo que a gente vê é uma dimensão do trabalho do artista, mas que se expressa de muitas formas e por meio de muitas pessoas. Uma vez, numa cena emblemática na minha vida, encontrei com uma menina num lugar chamado Vila de Cava. Nunca mais voltei lá, naquele território, inclusive. Naquela ocasião, a companhia de dança e teatro da qual eu fazia parte estava se apresentando para diversas pessoas daquela comunidade, daquele lugar. E ao final da apresentação, uma menina que devia ter lá os seus 4, 5 anos no máximo, ela se aproxima de mim, quando todas as outras crianças estavam muito perto, as roupas eram muito coloridas, tinha muita música, Tem uma obra começando na minha casa agora, nesse momento. Desculpa o barulho. Naquele momento, a gente estava dando autógrafo para as crianças, né, brincando de dar autógrafo, e essa menina não conseguia chegar até mim porque eu sou muito alto, ela é muito pequenininha, e aí eu abaixei para falar com ela, e ela chorando me perguntou: tio, eu sempre quis ser isso, por que na minha escola não tem isso? E aí, naquele momento, eu pensei, como eu vou criar uma relação de diálogo com essa plateia, tentando levar essa arte, essa brincadeira, esse fazer para além daquele momento, se na escola daquela menina não tinha isso? Claro que tinha, né? Em alguma medida, arte, poesia, literatura, salas de leitura, em algum momento, essas linguagens, né, chegam aos nossos estudantes. Mas de que forma? Então, Perdão, gente, barulho. E aí eu fiquei pensando... Pedro. Dá para ouvir?
eu fiquei pensando, naquele momento, eu precisava me ocupar, né, com outras maneiras de lecionar essa arte, de passar essa arte para frente. E aí fui procurar uma licenciatura. Eu sou professor há 15 anos, e nesses 15 anos eu sempre procurei levar para os meus alunos, para todas as minhas alunas, aquela experiência. Eu me comprometi com aquela menina ali, naquele momento, de fazer com que as escolas, por onde eu passasse, tivessem esse mar de arte, de cultura, esses cenários pluriversais, para que todo mundo tivesse acesso a isso. Então, para mim, os desafios do Fundo 2 são muitos. A gente está falando de sexto ao nono ano, mas sexto ano carioca, carioca 1, carioca 2, travessia. São desafios com naturezas muito diferentes e que nos solicitam em lugares muito diferentes também, todos os dias. A Michelle já falou um pouco sobre as nossas entregas principais, né? A estratégia da implementação curricular, com esse compromisso de olhar para a nossa cidade com toda a riqueza que a nossa cidade possui, com todas as diferenças que essa cidade possui nos seus diferentes territórios, com tudo aquilo que a gente precisa somar, não dividir. Uma diferença para qualificar, não para hierarquizar o que é melhor ou pior, mas tudo precisa estar contemplado. A gente tem pessoas com histórias de vida diferentes, memórias diferentes, conjunturas familiares diferentes, modos diferentes de ver, de fazer, de rezar, de aprender. E a gente precisa olhar o direito de todos e garantir o direito de todas as pessoas a tudo isso. Então, para mim, 3 palavras-chave elas se unem para dar conta, né? Para tentar, um esforço coletivo, dar conta dessa grande semana do Ensino Fundamental 2, que vai apresentar aí de maneiras diferentes um pouco desse percurso sobre o Fundamental 2, né? Por isso, por dentro do Fundo 2. 3 palavras que são pluriversalidade, é diferente de uma educação que se propõe universal, universalizante, uma educação que seja mais pluriversal, pensando que não somos todos iguais. E se não somos todos iguais, porque nós aprendemos de forma diferente, nós reconhecemos uns aos outros de maneiras diferentes. Eu sou uma pessoa muito visual. A Michelle me conhece bem, o meu planejamento ele começa tudo no post-it, tudo colorido, eu vou desenhando, e em algum momento esses desenhos ganham um formato de planilha, ou ganham uma apresentação de PowerPoint, ou vira apenas discurso, vira música muitas vezes. Essa é a minha forma de aprender e a forma que eu aprendi a ensinar também. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que a primeira coisa que pensam é fazer uma planilha de fluxo de trabalho, para dar conta de garantir que todas as datas, os prazos, tudo vai ser cumprido. Eu acho importante que as pessoas que pensam diferente possam trabalhar juntas, porque senão eu não conseguiria ter acesso a coisas que eu tenho mais dificuldade. Eu tenho perto de mim pessoas que justamente têm habilidades e potências diferentes das minhas. Eu acho que isso é para somar. Daí a ideia de pluriversalidade, para a gente abraçar o mundo, um abraço um pouco maior, onde pode caber todo mundo. A segunda palavra que eu destacaria é a palavra confluência. Vocês vão perceber que durante a programação de toda essa semana, um dos nossos compromissos é falar sobre aproximação de pessoas, aproximação de histórias, aproximação de repertórios, aproximação daquilo que parece que não se aproxima de forma alguma. Então, a confluência dos saberes, eu penso na ideia dos afluentes do Rio Amazonas, por exemplo. A gente tem um rio que se desmembra em muitas partes, e essas partes chegam em diversos territórios. A gente precisa fazer um caminho talvez contrário das águas do rio, de pegar essas várias partes e entender que elas todas saem desse mesmo rio. Então a gente precisa nós precisamos ser água, né? Todo mundo ser água. E essa água que vai se misturando e vai banhando as nossas ideias, nossas práticas. Eu acho que isso é muito bonito de fazer acontecer e é muito difícil. A gente está falando de uma formação específica de professores que lecionam componentes curriculares muito distintos, cujos currículos também são muito distintos. Então, a gente está falando para esse grande grupo. Eu faço parte desse grande grupo como professor de artes cênicas. A terceira palavra que eu destacaria é a palavra encantamento. Na nossa mesa temática número 1 de hoje à noite, a gente vai trazer justamente o encantamento como essa ação de ressignificar aquilo que parece meio esquecido, meio apagado, meio silenciado. Encantar significa dar vida, cobrir as pessoas de vida daquilo que lhes é mais bonito, mais potente. Então, ressignificar esses modos de ser, de ver, de estar presentes dentro da escola. Uma escola precisa ser encantada, com todos os seus desafios estruturais,
pedagógicos, desafio do próprio território. A gente sabe que tem territórios muito, muito complexos na nossa cidade. E a escola, quando ela se fecha dentro daquelas paredes, tem um objetivo de criar uma amálgama ali, né, de relações, mas também de proteger, de blindar um pouco a escola daquilo que está para fora. Mas esse muro não pode ser um muro de dentro para fora, ele é de fora para dentro. Tem um monte de coisa que não pode chegar na escola mesmo, por segurança, por uma série de questões. Mas as nossas experiências estão para além desses muros. A gente forma os nossos estudantes, a gente participa do projeto de formação deles para que eles possam atravessar essas paredes e mudarem o mundo lá fora. Então, para mim, acho que esses são os grandes desafios do Fundo 2, do lugar que eu falo hoje como gerente dos anos finais. Então, aí eu vou encerrando a minha fala, depois a gente volta para conversar mais dentro do nosso tempo. Então, deixo com você, Patrícia. Obrigado. Obrigada, Pedro. É sempre um prazer ouvir você com tanta arte na sua fala, né? Professora Patrushka é responsável pela gerência de educação que atende as escolas dos bairros de Deodoro, Coelho Neto, Costa Barros, Acari, Parque Anchieta, Parque Colúmbia, Colégio, Barros Filho, Pavuna e Guadalupe. Então, Patrushka, quais são os desafios cotidianos do Fundamental 2, segundo a sua experiência de trabalho nessa região da cidade? Olá, bom dia a todas. Nossa, que prazer, né, falar sobre esses desafios, que são tantos, né? Todos que estão participando dessa mesa, se a gente lembrar dos nossos baús, né, de recordação dessa fase da pré-adolescência para a adolescência, quantas vivências fizeram parte desse percurso e nos constrói hoje, né, o que somos, né? Eu acho que aí já começa o grande desafio, receber essa criança que está nessa fase da pré-adolescência, que já não é tão criança assim, que passou 4, 5 anos numa escola de ensino fundamental de primeiro segmento, onde todos os professores o conheciam por nome e sobrenome, né? Conheciam seus pais, sobrinhos, primos, enfim. E aí vai para uma escola de segundo segmento, uma escola nova, onde parte dos alunos que estiveram com eles naquele ciclo anterior já não estarão mais. Então, aí já começa esse grande desafio, né? Tornar esse espaço, essa escola de segundo segmento, uma escola acolhedora, uma escola que entenda quem é essa criança, que não é tão criança assim, que já está na fase da pré-adolescência, que já quer se autoafirmar, que já quer ganhar o território, que já quer se empoderar, né? E conseguir fazer essas questões socioemocionais desse aluno que chega para aqueles alunos que lá já estão, né? E que já fazem parte daquela escola, que já fazem parte daquela estrutura, né? O grande desafio, talvez, seja essa questão socioemocional, porque existem múltiplas comunidades dentro de uma escola de segundo segmento. E os alunos, quando chegam nessa escola, eles vão se conhecer, eles vão se autoconhecer, para saber exatamente quais são os grupos que eles vão se encaixar, quais são as modulações que a escola precisa fazer dentro dos seus projetos políticos pedagógicos para fazer com que essas múltiplas comunidades conversem, com que essas múltiplas comunidades tenham um olhar mais integrador, um olhar mais afetivo, para que, de fato, aquela proposta, aquele projeto político-pedagógico, ele consiga trazer a cara e a estrutura daqueles alunos que compõem essa comunidade do segundo segmento. Mais do que nunca, os professores que atuam no segundo segmento, né, no Fundamental 2, eles precisam ir além daqueles componentes curricular para o qual ele foi chamado, para o qual ele fez o concurso para estar ali, né, ministrando a sua aula. Ele precisa saber, ele precisa estar, ele precisa se envolver com esses alunos. Ele, de fato, precisa conhecer esse aluno por nome e sobrenome e muito mais do que um nome e sobrenome. Conhecer quem são esses alunos, quais são os desejos, o que move, o que motiva, para que ele consiga tornar, como o Pedro falou agora há pouco, essa escola um espaço de encantamento, para que esse aluno se sinta bem e se sinta vontade de estar ali, sinta desejo de querer voltar e querer congregar ali nesse espaço da escola de segundo segmento. Então, assim, eu acho que o grande desafio é entender essa passagem da pré-adolescência para a adolescência,
se descobrir enquanto ser, qual é a comunidade na qual ele faz parte, qual é a influência que ele tem dentro daquela escola, quais são as influências que ele sofre também dentro dessas comunidades que ele vai com certeza passar, ele não vai chegar e ficar num único grupo, né? É uma questão de ensaio e erro, ele vai se conhecer, ele está ali para ser. Obrigada, professora. Bom, o professor regente Sérgio Castanheira, está na vez dele agora falar. Ele montou um estúdio de gravação com os alunos na Escola Maestro Pixinguinha e, com isso, ajudou esses alunos a receberem um prêmio no FECEM 2019 com a música Negro de Raiz. Professor Sérgio, quais desafios, então, você tem encontrado no seu trabalho com o segundo segmento do ensino fundamental? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer mesmo poder discutir assim, assuntos tão importantes e ouvir outras falas também, né? Eu queria dizer primeiro de tudo que eu sou muito envolvido com a escola pública. Eu tenho uma filha pequena na escola pública. Eu fui aluno de escola pública, estudei na Escola Maria Leopoldina, escola municipal. A minha mãe é professora de escola pública, então assim, realmente é um assunto que faz parte da minha vida em todos os aspectos e gerações. Antes de começar, já que eu sou da música, venho de uma escola municipal chamada Maestro Pixinguinha, né, escola que eu dou aula desde 2011, eu não posso deixar de começar essa apresentação sem fazer um axé inicial, que vai ser assim, 15 segundinhos, não vou fugir da fala não, mas eu queria só abrir os caminhos aqui. Bom, Pixinguinha é, para mim, o meu maior mestre. Quando eu fui escolher uma escola, eu não sabia muito bem onde escolher. Escolhi essa escola mais Pixinguinha por ser o Pixinguinha e por ser a área que eu passei minha infância também, ali Vila Cosme, Juramento. É a área de atendimento aí das nossas crianças lá dessa escola. Bom, vou fazer um breve... eu ia ligar um cronômetro aqui, esqueci. Vou fazer uma contextualizada bem rápida de onde eu estou, né, no meu lugar de fala lá dentro da escola. A gente trabalha desde 2011 na escola mais Pixinguinha. A gente montou um estúdio em 2015, mais ou menos, de audiovisual, que a gente conseguiu ir construindo um trabalho em que a gente trabalha música e a relação com a sociedade. Então, uma vez por ano a gente grava um clipe trabalhando música, mas sempre discutindo alguns assuntos. Foi assim com a música Negro de Raiz, com o racismo estrutural em 2019, que a gente foi para o Festival de Cinema do Rio, teve uma repercussão bem legal. Mas a gente trabalhou também a questão do machismo, a questão da violência no entorno, e esse ano a gente está trabalhando com a questão do meio ambiente ligado ao livro do Ailton Krenak, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então a proposta é sempre essa, trabalhar composições dos alunos com questões da sociedade. Bom, eu separei 3 pontos de 3 grandes desafios que eu vejo dentro do ensino fundamental, e eu acho que tem muito a ver com o que algumas pessoas falaram aqui, assim, foi bem interessante o que eu escutei até agora. Primeiro ponto que eu destacaria, que eu vejo na nossa rede, muito presente, que eu converso com os alunos, é a questão nos nossos jovens da depressão, né? Eu acho que essa é uma questão que vem desde antes da pandemia, já estava presente nas escolas, e eu vejo que aumentou um bocado. A Patrushka mesmo acabou de falar, né, na importância de conhecer os nossos alunos e estar com eles para além, inclusive, das disciplinas, né? Pero também falou dessa importância da relação. Eu acho que a gente precisa mesmo estar bem atento. Por exemplo, na minha escola a gente viveu recentemente uma situação grave de depressão relacionada a um estudante, e a partir disso, eu fiz um trabalho na escola de questionário de entendimento com todos os alunos da escola que estavam no dia, né?
Então, um dado bem básico assim, é que 22% dos alunos da nossa escola demonstraram que têm ou já tiveram depressão, né? Tem no momento ou já tiveram. A gente sabe que a depressão é uma doença que ela pode retornar, por isso que eu fiz questão de ter um entendimento do processo do aluno. Fora isso, eu observo muitas alunas e alguns alunos, mas mais as meninas, com essa questão da automutilação, né? De se machucar, da crise da ansiedade. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. Dentro desse questionário que a gente chamou de questionário de acolhimento pós-trauma que aconteceu na escola, eu percebi muito sentimento de solidão dos alunos, do medo de compartilhar, de não saber com quem conversar. Então, aí a nossa função é também passando um pouco acima das nossas próprias disciplinas, né? A gente acaba muitas vezes virando ali um pouco psicólogo também, se entendendo. Então, é um desafio para mim muito, muito grande mesmo. Sobre isso ainda, eu gostaria de falar que é muito importante, né, ao meu modo de ver, o próprio profissional, uma relação até mais direta com profissionais da área da psicologia na medida do possível dentro da escola, porque a gente muitas vezes não está preparado, por mais que a gente, claro, tente conversar com os alunos, entender, mas às vezes tem situações que a gente fica um pouco sem saber o que fazer. E claro que a gente recorre, manda para a CRIA, tem às vezes atendimento na escola, mas é importante estar atento a isso mesmo. Um segundo ponto que eu queria colocar também, que eu acho que é um grande desafio, é a questão dos alunos incluídos, né? Que é óbvio que a gente está no momento que os alunos têm que estar na escola mesmo, né? Incluídos. A gente já passou dessa fase, a gente sabe que o mundo ele é diverso e a gente tem que estar incluindo esse aluno sempre, mas isso traz algumas dificuldades, né? Também. Essa questão da inclusão é muito importante e a gente tem que saber cada vez mais de que maneira tratar isso, né? Alguns espaços, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade com a questão da disponibilidade de profissionais para fazer esse meio de campo, digamos assim, entre o professor e o aluno, né? No caso da nossa escola, por exemplo, a gente está agora sem um profissional para fazer essa mediação. E tem alguns casos que são um pouco complicados, difíceis, assim, devido ao grau de determinada questão do aluno, e a gente trabalha com o maior carinho possível. E eu acho que na rede toda eu vejo que é assim, conversando com os amigos. Agora, é um processo que eu acho que a gente tem que ver de maneira conjunta mesmo, né? Porque é sempre complicado esse trabalho. Inclusive, eu acho que a formação, eu vejo formações sobre esse assunto, estão me interessando muito e fico com vontade até de mais formações presenciais, porque dá vontade de ver, trocar ali ao vivo, sabe? Acho que o online se mostrou muito importante, né? Mas também o presencial, a gente fica ali louco para trocar, assim, trocar a experiência como a gente está fazendo agora, né? Mas tocar também, né? Ver. Bom, um último ponto que eu separaria aqui de dificuldades, tentando falar de uma maneira geral, mas vou terminar falando um pouquinho especificamente da música também. Mas, de uma maneira geral, acho que a questão da evasão escolar também é um grande desafio no ensino fundamental 2. E são muitos os motivos que levam à evasão escolar, né? Eu acho que a pandemia acentuou um pouco isso. Eu reconheço que a prefeitura fez um trabalho bem legal de tentar buscar esse aluno, eu acompanhei nas redes bastante. Mas é um desafio grande pra caramba, essa questão da evasão escolar. Então, eu acho que tiveram muitas falas aqui, eu até fiquei anotando, mas eu estou com tanta anotação, mas várias falas aqui que antecederam na importância da relação com o aluno para além da disciplina. Por exemplo, eu acho que eu sugiro, acho que a gente tem que ter um efeito bumerangue, porque a gente tem que trazer esse aluno para a escola, mas essa tal da escola atrativa, né, que é o que a gente busca, essa escola que interessa de fato os alunos, eu acho que a gente tem que ter um bumerangue, a gente tem que pegar o aluno para a escola e, entre aspas, tirar o aluno dos muros da escola, né? Dar um jeito de levar esse aluno para sair um pouquinho da bolha que ele vive. A gente sabe que muitos alunos, às vezes, vivem aquele universo ali, dependendo, sobretudo, da região que ele está, ele vive, às vezes, um universo que não conhece tantos lugares para fora do lugar que ele está, em alguns casos, claro. Então, eu acho que a gente tem que conseguir cada vez mais levar esse aluno para festival. O FECEM, por exemplo, que foi dito na abertura, é um exemplo maravilhoso disso, né? O que acontece ali no FECEM é uma coisa assim emocionante, todo ano estamos lá. A gente tem que ter mais isso, que é um projeto, por exemplo, que deu muito certo. E eu acho que
que é isso, é tirar o aluno da escola nesse sentido, né? Trazer ele para a escola, tirar para fazer essa escola ficar cada vez mais interessante para ele, e a formação do ser humano também para além da disciplina, né? Que é o que também foi falado aqui. Então, eu destaco alguns projetos que eu vejo nas redes, mas que, por exemplo, esse projeto de horta nas escolas, que eu acho lindo para a formação do ser humano, sabe que a gente tem que ter mais, doido para fazer lá na escola também. O próprio teatro, a música e as artes em geral, eu acho que são ferramentas muito legais, mas para além ali da própria aula, para conseguir levar os alunos, para conseguir fazer isso circular para ir num teatro municipal, que a gente já conseguiu levar. Mas eu acho que isso é que vai fazer também, né? Além de outras coisas, a escola ficar cada vez mais atrativa e encantada, né? Como falou o Pedro aí. Eu fiquei um pouco sem noção do tempo, não sei se passei ou não, mas eu acho que consegui dar um panorama aí geral do que eu queria falar. Agradeço. Obrigada, professor Sérgio. É a arte, né? A arte fazendo o seu papel, a arte, a cultura, o meio ambiente, esse papel transversal mesmo na formação da galera. E falando em arte, a gente vai ouvir finalmente, representando mais de 630 mil alunos, o José Cláudio, que entrou no Carioca 1 esse ano. Ele é aluno da Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes. E aí, Zé Cláudio, quais são os desafios que você teve que encarar quando foi para o Carioca 1? Bom dia, olá a todos. O maior desafio que eu tive que encarar é fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, sentar em grupo. Antigamente eu não sentava em grupo, e agora eu estou sentando em grupo e convivendo com novas pessoas. O maior desafio para mim, assim, no primeiro até o quinto ano eu conhecia muitas pessoas, e agora que eu mudei para Juarez Antunes, as pessoas que estavam lá, tipo, você tem que se adaptar com as pessoas, você tem que aprender a conviver, e é muito sobre respeito também. Você tem... Aí... Tem que respeitar as pessoas novas. Você tem que se adaptar muito com essas pessoas. As pessoas estão lá, que eu já conheci outras pessoas, você chegando agora, você é tipo um desafio para você. Com certeza. E aí, você é o poeta da turma, tem algum poema para mostrar para a gente? Talvez a poesia seja uma forma de você se entrosar, de facilitar essa relação com a galera nova, né? Uhum. Eu tenho um poema assim, vou ler aqui para vocês. Minha escola é muito legal. Tenho amigos e grupos de professores sensacional. Juarez Antunes é o nome dela. Por fora é linda e por dentro ela é linda e por fora é muito bela. É um poema, eu estou voltando agora de um acidente que aconteceu comigo, e eu estou resolvendo fazer vários poemas. Mas eu não trouxe aqui para vocês verem, eu estou fazendo em casa, não trouxe aqui para vocês verem, mas eu vou trazer, se eu tiver mais uma oportunidade, eu vou trazer para vocês ouvirem. Zé Cláudio, a poesia te ajuda? Você se sente melhor na sala de aula, para conversar com seus colegas, os professores? Como é que é a poesia aí na sua dinâmica na escola? Minha poesia ajuda muito. Eu não... Tipo, foi de uma hora para outra. Eu fiz um poema para minha tia, aí a professora pediu um poema. Eu a mostrei, ela pediu um poema. Eu comecei a fazer. Aí eu comecei a falar melhor. Eu só não estou falando melhor aqui porque eu estou com muita vergonha. Mas eu comecei a falar melhor, me ajudou muito a desempenhar minha fala. E está sendo muito legal fazer poema, um atrás do outro. Eu estou com muita vergonha. Feliz de estar aqui? Sim, muito feliz de estar aqui, apresentando o meu poema para vocês. Se eu tiver mais uma oportunidade de estar aqui, eu vou saber falar melhor. Eu tô com muita vergonha. Tá falando muito bem, cara.
Lê aí o outro que você trouxe, eu vi um papel que você mostrou, lê pra gente. O título do poema vai ser A Volta da Escola, minha turma 7101, projeto Carioca 1. A volta para a escola está sendo muito legal. Esses meus 2 dias na escola está sendo sensacional. Eu pensei que eu nunca ia sentir saudade da escola. Agora que eu estou aqui, eu nunca mais quero ir embora. Agora estou no projeto Correção, a professora Lissana está estendendo a mão. Esse ano na escola quero fazer amizade porque tem amizade e é muito legal. Mas tem amizade na escola que leva para o bem e para o mal. Obrigado, funcionários. Vocês são um radical. Poema escrito por José Cláudio Gomes de Souza. Muito bem, Zé Cláudio. Ó, parabéns. Realmente a arte ajuda e muito a gente a se entrosar melhor, a gente aprende a ler melhor, a gente tem vontade de escrever melhor. Parabéns mesmo. Obrigada a você pela participação. Obrigada também a todos os participantes dessa mesa. Mas eu quero chamar agora, então, de volta a subsecretária Teca e mais os outros também que quiserem participar dessa conclusão, desse balanço da nossa mesa de hoje. Fiquem à vontade. Eu tinha pedido, né, para falar por depois voltar, né, mas agora eu vi que não foi uma boa ideia, porque a poesia tem esse poder de emocionar e eu fiquei muito emocionada com esse último poema do nosso aluno. Obrigada. Falando sobre a volta à escola, né, a gente trabalhou muito para isso na secretaria, foi um esforço gigantesco. E é muito bacana ver que para o José isso foi muito significativo e ele conseguiu expressar isso num poema muito lindo. E ele falar que não quer mais ir embora me deixa muito feliz, viu, José? Espero que você siga aí seus estudos por muitos mais anos, para sempre. Na verdade, a gente está sempre aprendendo, nós adultos também. Mas eu espero que você consiga concluir o ensino médio, perseguir o ensino superior, né? Mostrar que os projetos de correção de fluxo estão aí também para dar essa oportunidade, né? Acho que tem gente que entende que o projeto de correção de fluxo é uma forma de cortar caminho, de empobrecer, e muito pelo contrário, né? Acho que a fala pode mostrar o que o José tem experienciado, né, na Carioca 1, é isso, é esse acolhimento que muitas vezes falta no ensino fundamental 2, que a gente tem falado aqui muito, né? A gente sabe do desafio que é para a professora, eu não estou aqui de forma alguma apontando dedos que nem cabe a mim, mas a gente sabe que é um desafio muito grande quando você pega um número muito grande de turmas, de conhecer o seu aluno individualmente, né? Cada um, cada história, cada nome. E conseguir abraçar, dar a mão, né? E atender esse aluno na sua necessidade. Eu fiquei muito pensando aqui, quando, né, ouvindo todas as falas, num projeto que eu tive a oportunidade de participar na implementação lá atrás, quando começou, na época da secretária Cláudia Costin, que foi o Ginásio Experimental Carioca. E o Ginásio Experimental Carioca, ele tinha muito essa ideia de ser uma escola pensada para o adolescente, né? E pensada para trazer esse adolescente, fazer com que esse adolescente pudesse sonhar, pudesse pensar o seu futuro e pudesse planejar isso de forma bastante concreta, né? E ter uma escola que tivesse a serviço desse projeto de vida do aluno. Isso é um sonho para a gente. Eu acho que o Fundo 2 ele tem que ser isso, né? Tem que ser esse momento de receber esse adolescente, fomentar nele, né, os sonhos, a capacidade de sonhar, de planejar, de pensar o que quer para a sua vida e dar condições para que isso seja viável, né? Que isso seja algo que ele consiga concretizar, de fato, com ferramentas práticas, tanto a gente falou muito, né, sobre a questão socioemocional, o professor Sérgio falou sobre uma questão que, sem dúvida, é fundamental para todos nós, mas que a pandemia aflorou ainda mais, né? Acho que todo mundo passou por momentos desafiadores nesses 2 anos de pandemia que a gente já teve e continuamos, infelizmente, né? A gente ainda não consegue falar num pós-pandemia, mas a gente agora consegue falar num outro de ouvi, gostei, no pós-vacina, né? Ou seja, a gente já tem a vacina aí para ajudar a gente a conviver melhor com essa nova realidade, entender como a gente pode transformar essa experiência que foi muito dolorosa em uma oportunidade de repensar, reinventar a nossa escola.
A escola precisa abraçar o aluno, precisa abraçar esse adolescente e ajudar ele a sonhar, a criar asas e a conseguir voar o quão alto ele quiser. E isso, entendo que é um desafio gigantesco, né? Eu acho que o GEC ele traz um pouco esse modelo que permite, né, a construção e a concretização desse sonho numa escola de tempo integral. A gente acredita muito nisso e trabalha muito por essa ampliação. E eu fiquei pensando muito numa figura que tinha no GEC, que era o tutor, né? Então, cada aluno do GEC, do ginásio experimental, tinha um adulto de referência, podia ser qualquer adulto da escola, né? Qualquer adulto que o aluno elencasse como o tutor dele. E ele tinha momentos ali na matriz durante a semana para ter contato direto com esse tutor. E a gente via que isso foi uma parte muito desafiadora do projeto, porque eu já ouvi, né, de professores, diretores do GEC, que foi difícil manter, né, essa parte da tutoria, porque exatamente o professor tinha muita dificuldade em lidar com as questões que eram trazidas pelos adolescentes, né? Os adolescentes vão trazer a vida deles, as angústias deles, as questões deles, que muitas vezes extrapolam e muito, né, aquilo que o professor se formou para fazer ali em sala de aula, porque é um lado muito mais humano da conexão humana, né, da empatia, da escuta, de ter alguém que se preocupa, que está ali para ouvir, não precisa resolver nada, mas ter alguém que ouve, ter alguém que escuta, ter alguém que acolhe os sentimentos desse adolescente, muitas vezes é suficiente para aquele adolescente se sentir visto. E eu acho que sair dessa solidão que o Sérgio descreveu e que, né, nos acomete a todos, mas eu acho que na adolescência isso fica muito aflorado, né? Eu, por exemplo, passei por uma mudança muito grande na minha vida, com 14 anos mudei de país e senti uma solidão enorme, não falava a língua direito, né? Então a adolescência é o momento que a gente está se formando, né, criando a nossa identidade, né, fazendo essa transição para a vida adulta, né, se formando enquanto pessoa, né? Quem sou eu, né? A que eu vim, o que eu pretendo ser no mundo. E são momentos muito críticos em que essas amizades, quando você falou também, né, José, as amizades podem ser para o bem e para o mal, né? Essas amizades que são tão fundamentais na adolescência, elas também são perigosas, né, entre aspas, elas também são desafiadoras, porque a gente, né, o adolescente, o cérebro adolescente, ele é essa esponja, ele é essa questão social, né, da conexão, de pertencer a um grupo. E esse grupo pode ser um grupo que, né, leva para o bem, ou pode ser um grupo também que leva para decisões não tão boas para a sua vida, para o seu futuro, né? E isso é muito crítico e muito desafiador para a escola, porque a escola é o local onde esses encontros acontecem, né? E a gente precisa conseguir fomentar esses encontros, mas também garantir que eles que são seguros para todos, né? Isso é muito desafiador. A escola muitas vezes não tem recursos para entender quais são os caminhos que esses grupos estão tomando e saber lidar com isso da melhor forma para conseguir, de alguma forma, amparar, direcionar para decisões saudáveis e decisões que olhem para o futuro. Nessa visão de um longo prazo é muito difícil para o adolescente. O cérebro adolescente não sabe fazer essas considerações aí do que eu deveria fazer e como é que isso vai impactar o meu futuro, né? Bem desafiador, já diz a neurociência para a gente. Então, a gente precisa realmente ficar muito atento, ficar muito próximo, ficar muito de olho aí para conseguir amparar da melhor forma os nossos adolescentes, para que eles passem por essa fase, né, que muitas vezes essas escolhas não são fáceis de ser feitas, o adolescente não tem os recursos para fazê-las muitas vezes, mas para que eles consigam aprender e se sentir acolhidos e amparados para, assim que possível, né, conforme nosso cérebro se desenvolve, a gente consegue passar a tomar essas decisões de uma forma mais tranquila, e essa transição ela tem que ser muito amparada pela escola, pelos adultos que ali estão, para que a gente consiga realmente que esse jovem possa sonhar o seu projeto de vida e depois ter condições de concretizá-lo lá na frente, né? É muito crítico, eu acho que é um momento muito rico também, né, da fase do nosso desenvolvimento, e que a escola, se ela consegue ser atraente, se ela consegue trazer esses projetos que o Sérgio descreveu, né, sair dos muros da escola, a gente tem uma potência gigantesca nessa rede e nessa cidade, né, para fazer essa escola acontecer. Acredito muito nisso, acredito muito na capacidade que a nossa cidade tem de encantar,
né? Uma cidade encantadora, a gente realmente vive na cidade maravilhosa, temos esse privilégio e a gente precisa usar isso a nosso favor, a favor da nossa escola, trazendo isso para o currículo de forma mais significativa, né? Trazendo todos esses projetos que a nossa rede tem há muitos anos, né? O FECEM, né? O Festa, tem vários aí, Festival de Dança, a gente tem muita arte na nossa cidade, na nossa rede, e a gente precisa fomentar isso cada vez mais, porque eu acho que isso dá essa sensação de pertencimento a uma rede, a grupos que estão ali para fazer coisas muito positivas, mostrar potências, né, mostrar talentos, e fazer com que isso ajude os nossos alunos a verem o valor em permanecer na escola e investir em si mesmo, né, porque a escola de educação é isso, é um investimento em si mesmo, e um investimento que ninguém consegue tirar da gente. Então, fico realmente muito feliz de poder participar dessa conversa com vocês e ter escutado o nosso aluno, nosso professor, toda essa rede incrível, né? A fala da Patrusca e da Jade falou de coisas muito importantes, essa transição entre o Fundo 1 e o Fundo 2, ela é crítica, né? Ela é um momento muito, muito sensível e a gente precisa investir muito nessa transição, né, Pedro? Sempre aí conversando com a Samanta para a gente fazer esse link e garantir que os alunos não vão sentir, né, uma grande ruptura. A gente fala muito da transição entre a educação infantil e o ensino fundamental 1, mas a transição entre o Fundo 1 e o Fundo 2 também é uma transição muito crítica. A gente precisa investir muito nela. E as questões socioemocionais, o nosso trabalho interdisciplinar com o NIAP, né, fortalecer essa ligação com a SUBAIR, né, a Subsecretaria de Articulação e Integração da Rede, que tem esse papel, né, de trazer o PSE, os programas de proteção ao educando. Então, a gente tem que fortalecer cada vez mais essa integração entre todos nós e trazer todas essas palavras que o Pedro trouxe tão bem aí, né? Eu nem sei falar isso, Pedro. Pluriversalidade, confluência e encantamento. Falando em encantamento, eu já penso no meu filme favorito do momento, que é o Encanto, que eu espero que todos tenham visto. Parece que é para criança pequena, mas é tão encantador que eu acho que adultos e adolescentes também vão gostar muito, a música é incrível, e esse senso de encantamento que a gente precisa realmente nas nossas escolas para atrair e manter os nossos alunos engajados e acreditando em si mesmos. A gente acredita muito em cada um de vocês, viu, José? Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada, Teca. Pedro, quer complementar? Eu complementaria, na verdade, eu fico feliz quando a gente pensou essa semana, começando por essa mesa, né, ao vivo, trazendo essas falas muito diferentes, porque tem a impressão, e aí falando como professor que saiu da escola recentemente, uma escola que fica ali também na Zona Norte, muito próximo da escola Pixinguinha, conheci o trabalho do Sérgio só de ouvir falar, eu não era muito do FECEM, eu era mais da mostra de dança e do festival de teatro. Eu falando como professor de Fundo 2, que tentava, né, tentei muitas vezes fazer essa conexão com os outros colegas. Eu entendo que isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente não tem exatamente o tempo que a gente gostaria de ter para conseguir dedicar para fazer essas pontes. Embora a escola seja o espaço onde a gente se cruza o tempo inteiro, na sala dos professores, nos corredores, no almoço, no pátio, em algumas atividades, né, que são proporcionadas pela própria escola. Aproveitar esses espaços para pensar tudo isso precisa ser parte do projeto político-pedagógico da escola. Isso precisa ser uma meta, isso precisa ser uma ambição da escola, fazer com que as paredes que separam as salas de aula sejam estruturantes para poder organizar, né, tudo que a escola produz, mas que elas não sejam limitantes, né, não podem ser limitadoras das nossas ações pela escola. Eu lembro aqui, não sei se ela está assistindo, a Dona Silvia, que foi minha diretora, muitos anos, da mesma escola, da Escola Municipal Mário Paulo de Brito, lá em Irajá. A Dona Silvia ficava doida comigo, porque eu tinha uma sala que era bem grande, era generosa, e não tinha cadeira dentro da minha sala. E a gente conseguiu tirar as cadeiras da sala, porque eu queria rolar pelo chão, pular, cantar, dançar. E às vezes a sala não dava conta. A gente ia fazer aula no meio do pátio, no meio do recreio de outras turmas. Gente, está tudo certo, está tudo certo. Ou no corredor, ou na sala da Dona Silva. A gente já foi gravar filme uma vez, porque o cenário era perfeito, a sala de escritório montadinha, a sala da diretora era perfeita para isso. Então, entender que a escola é um grande cenário, né? Falando não só do ponto de vista das artes, não, mas falando do ponto de vista da integração. A palavra integração ela precisa ser uma prática, mais do que um sonho, né? Não é um delírio, não é impossível, é possível.
sabendo que as escolas têm limitações muito diferentes. Então, eu acho que isso tem que ser um compromisso pedagógico mesmo, né? E a Semana do Fundo 2 vai trazer, já fazendo aí um pouco do merchan da nossa grande ação, a gente quer mobilizar mesmo, contagiar as pessoas com energia que é de renovação, que é de um reimpulsionar para um outro lugar, sabendo que a gente precisa recuperar um monte de coisa que a gente perdeu nos últimos 2 anos, construir o que a gente nunca conseguiu, de repente, e reforçar o que já estava maneiro e a gente precisa recuperar. Eu acho que essa semana ela vai falar muito sobre integração, vai falar muito sobre confluência, vai falar muito sobre ir além do que as paredes da escola nos permitem fazer. Eu fiquei muito emocionado também com a fala do José, para encerrar aqui a minha, e juntando a fala do José com a fala da Patrusca, que está aí administrando, né, os trancos e barrancos no território, que é muito desafiador, né, Patrusca? E essa fala da saúde emocional, da saúde mental. Eu fui um adolescente, também passei por uma ruptura, né, saí da nossa rede, aí para uma outra rede. Foi um estranhamento muito grande. Eu fui aluno em Paquetá, na ilha de Paquetá, e saí de Paquetá para estudar fora da ilha. Isso para mim foi um choque muito grande. E eu só tinha a minha escrita para conversar. Eu tinha dificuldade de lidar com as pessoas e eu escrevia nos meus cadernos as conversas que eu não conseguia ter com todo mundo. Esse foi o meu caminho para chegar ao teatro. Eu era uma criança tímida, um adolescente muito fechado e com muito desafio de comunicação. Então, o teatro foi o meu caminho para conseguir falar com o mundo. E a escola me proporcionou isso. E a minha escrita também me proporcionou isso. Muito parecido com o que o José está fazendo agora, depois de se recuperar aí, né, de um acidente que ele teve, né, uma história de superação. Então, fico muito feliz que a gente tenha conseguido organizar aí esse nosso primeiro encontro. E estou muito feliz com o start da nossa semana. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada, Teca. E a todos os participantes dessa mesa que abre a primeira semana de debates sobre o Ensino Fundamental 2. Obrigada também aos profissionais da educação que nos acompanharam até aqui. A gente acredita que essa conversa pode contribuir para começarmos a pensar sobre as possibilidades de uma nova escola, na qual o conhecimento deve emergir da troca entre os diferentes campos dos saberes já existentes e os saberes que poderão ser construídos coletivamente. E é bom lembrar que a Gerência dos Anos Finais disponibilizou um link para vocês avaliarem o encontro. Ele está aqui embaixo na descrição do vídeo. E só com a avaliação preenchida será possível receber o certificado da participação dessa semana, ok? Bom, e como sempre, todas as mesas e rodas de conversa da semana ficarão depois disponíveis no canal da Multirio no YouTube. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, inscreva-se com apenas um clique, para você não perder mais nenhuma novidade da nossa programação. E amanhã tem mais. Fiquem ligados na programação da semana e participem. Tchau!